Oi, vamos falar de romantismo? O romantismo ele é uma escola literária que começou lá no século XVIII, na Europa, do século XVIII. Essa escola literária, ela começa a acabar com aquela noção que as outras tinham, o arcadismo, o barroco, que todas as outras tinham do antropocentrismo, e começa um outro ismo, o individualismo. As pessoas começam a ficar cada vez mais fechadas, elas começam a falar cada vez mais dos seus sentimentos, dos sentimentos delas, como este poema aqui. O romantismo, ele vem como uma premissa de acabar com aquela debate ideológico que as pessoas da época tinham antes, como o barroco tinha entre o humanismo, que era o antropocentrismo, e a idade medieval, que era a idade cristã, a ideia do cristianismo na cabeça. Então, o barroco, ele tinha aquela ideia, eu quero ter os caprichos aqui da terra, os caprichos carnosos aqui da terra, mas eu também quero ir para o céu. Como que eu vou conseguir unir esses dois? E o romantismo, ele vem e quebra com isso de um jeito que nunca se viu antes, que o arcadismo não conseguiu, que o barroco não conseguiu, que o humanismo não conseguiu, o humanismo que inaugura essa fase do homem, do ser humano. E também essa escola literária, ela é gigantesca. Ela vai do século XVIII até o finalzinho do século XIX, até o comecinho do século XIX, final do século XIX, perdão, até 1800 e pouco, 1830, por aí, 1880, por aí. Ela é dividida em 3 gerações. A geração nacionalista ou indianista, que ela é conhecida pelos seus caprichos, pelas suas homenagens, suas odes, como diriam os gregos antigos, aos indígenas, e nacionalistas com o Brasil, com o Brasil e seu país. A segunda é a geração ultrarromântica, ou o mal do século, que é ter o sentimento do romantismo assim, bem forte dentro de si, ele correndo assim em você com aquela, uau, eu quero isso, eu vou conseguir porque eu sou romântico, eu consigo. E a terceira geração é a geração que luta por uma sociedade um pouquinho mais justa. Aqui no Brasil, ela ficou conhecida como a condoeira, que é o condor, é uma águia que voa longe e ele consegue ver de longe assim e representa a liberdade. Aqui no Brasil, os poetas da terceira geração, eles são absolutamente contra a escravidão e têm ideais um pouquinho republicanos, como o Castro Alves. Enfim, vamos ver a primeira geração? Aqui, esse livro aqui do Gonçalves Dias, um grande nome da primeira geração do romantismo, ele sintetiza muito bem essa ideia que tinha na época o indígena em primeiro lugar, porque ele é o herói do Brasil, ele fundou o Brasil, ele estava aqui antes deles, e também ele fala muito das plantas, e agora eu vou ler um trechinho aqui para vocês, em que o Juca Pirama, que é um indígena, ele estava lutando com outra tribo, e aí ele é capturado por essa tribo, e aí, como ele escreveu isso retratando o século XV, existe um ritual de antropofagia que os indígenas fazem com os inimigos. Eles capturam e comem, literalmente, o capturado, porque isso na cultura indígena dá força. Você vai conseguir os feitos daquele outro indígena que você comeu comendo ele. E, é isso. E aí, o Juca Pirama, ele é capturado, ele tem um pai que
digamos que não está muito bem, ele é cego, ele está passando fome, ele é muito idoso, ele tem uns 70 anos para 1500, o que é um centenário para hoje em dia. E ele começa a falar da história dele porque o cacique daquela tribo falou: olha aqui, ó, vem aqui, você vai falar um pouquinho da sua história antes da gente comer você. E ele começa. É um canto dele, do Juca Pirama. Ele devia ser cantado mais ou menos com um tambor, o que eu não tenho aqui, o que é óbvio. Mas ele começa assim: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho da selva, na selva cresci, guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvir. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendances senti pelas faces os silvios fugances dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis amorés. Vi lutas de bravos e fortes escravos, de estranhos ignavos calcados nos pés. É assim um trechinho do Juca Pirama. Ele sintetiza muito bem essa ideia que o romantismo traz. Ele fala do indígena, ele eleva a figura do indígena, coisa que não tinha no quinhentismo, no barroco e no arcadismo. O indígena ele é quase totalmente esquecido. E agora o Gonçalves Dias, ele e toda a geração dos poetas da primeira geração romântica, eles retomam essa figura do indígena na colonização, porque há o escapismo, que vai ficar muito mais crescente na segunda geração, que é a outra romântica, que eu vou explicar logo mais. Enfim, a primeira geração, ela começa em 1836 com a publicação do livro Suspiros Poéticos do Gonçalves Magalhães. Ele é o precursor do romantismo aqui no Brasil. Ele começa lá na época da regência de Dom Pedro II. Ele escreve, mas não tem aquele tanto valor, sabe? E aí vem o Gonçalves Dias com a Canção do Exílio, que é Minhas terras têm palmeiras onde canta o sabiá, cosseno A, cosseno B, tanana, tanana. E aí o poema do Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio, ele é assim um estouro. Ele tem o nacionalismo, porque o Gonçalves Dias naquela época estava fazendo direito em Portugal, e aí ele lembra do Brasil, ele fala: nossa, aquela terra querida, como queria estar lá, como queria voltar, como queria sair desse meu exílio aqui em Portugal fazendo direito. E uma parte da Canção do Exílio foi incorporada ao hino nacional. É a do nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas têm amores, e essas coisas. E esses dois versos foram incorporados ao hino nacional do Brasil. E agora falando da segunda geração, que é a geração ultra romântica, o mal do século. Ela começa no meio do século XVIII, quando tem a publicação do livro, deixa eu ver minha colinha, por favor, Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774. E aí muitos adolescentes, porque ainda não existiam essa terminologia, eles falam: nossa, eu me sinto bem representado por este rapaz do livro, o Lord Byron, que deu origem ao byronismo, que é uma das vertentes que deu origem ao ultrarromântico, entenderam? Lord Byron, ele é assim, um lord inglês, um nobre inglês do século XIX, que ele
dá força, muito mais força ao ultrarromântico, aos sentimentos exacerbados, ao escapismo, a tudo que tem direito no ultrarromântico. E o que é esse ultrarromântico que eu tô falando há tanto tempo? E aí, esse ultrarromântico, aqui no Brasil, ele é encabeçado pelo poeta Castro Alves, não, pelo poeta Álvares de Azevedo. Ele é um brasileiro que se formou de Direito na República, aqui em São Paulo. E ele é muito... Em seus textos, o eu lírico que ele propõe é muito depressivo, muito... como se diz? Escapista. Ele tenta escapar dessa realidade voltando para a infância, voltando para o tempo colonial e também suicidando-se. Ele tem nos textos dele uma ideia, um ar de suicídio, como nesse texto aqui. Com licença. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro, como o desterro de minha alma errante onde o fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade e desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia a velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Aqui nesse texto, ele tem um escapismo, ele quer escapar dessa realidade péssima, horrível que na cabeça dele tem, e ele é um poeta que se envolve com drogas, com bebidas, muito cedo, e morre também muito cedo, antes dos 21, eu não me engano. Deixa eu confirmar. Ele nasce em 1831 e morre em 1852. Ele morre com 21. E também, no ultrarromântico, há o que chamamos também de locus horrendos, que quando o poeta ele está triste, o sentimento dele se espelha pela natureza. Isso é uma marca do romantismo, que se eu estou triste, eu vou fazer um poema em que as folhas estão ventando muito, tem trovão, está acontecendo uma tempestade, tá tendo enchente, tá tendo uma coisa horrível porque eu tô triste. Mas se eu tô feliz, vai ter um sol, vai ter um dia azul, vai ter uma flor bem bonita brotando. E aí, o locus horrendos é esse lugar horrível, péssimo. Locus em latim, lugar, horrendos, horrendo em latim. Agora, partindo para a terceira geração do romantismo, vem aqui. Ela começa no final do século XIX, assim, em busca de um maior direito para os negros e uma poesia mais social. Ela entende que só o poeta ele consegue sentir o que o escravizado está sentindo. Só o poeta consegue encabeçar, ele consegue sentir, só o poeta de toda a sociedade da época, ele consegue sintetizar o que o escravizado sofre. E aí, o grande nome desta geração é o Castro Alves, que assim, conhecidíssimo, poemas assim gostosíssimos de ler também, e também conhecida como geração hugoana. Por quê? Porque é a geração do Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, uma obra assim, ó, formidável. Castro Alves, ele nasce em 1847 e morre em 1871 por uma varíola. Ele não tem descendentes. E seu poema assim mais conhecido sobre a geração condoreira
é o navio negreiro que... Vamos dar uma palhinha aqui agora, por favor. Estamos em pleno mar, doido no espaço, brinca ao voar dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam como turbas de infantes inquietadas. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos, ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes, qual dos dois é o céu, qual dos dois é o oceano? De onde vem, onde vai, das naus errantes, o navio negreiro. E aí esse texto do Castro Alves, do Navio Negreiro, ele é um texto que assim evoca bem a alma da terceira geração romântica, que é o conderismo. Que ele é uma coisa mais social, fala da abolição da escravatura e também tem essa presença do romantismo nos versos dele, que é essa coisa social e só. A escravidão também ela foi abolida em 1888, ou seja, os ideais de Castro Alves conseguiram se impor às pessoas também com o texto dele, mas com outras coisas. Tiveram a catarse de falar: nossa, escravizaram as pessoas aí, os negros, que não dá certo isso. Não é uma coisa assim humana, não é uma coisa assim que seja assim boa para a sociedade da época. E agora, vamos dar uma iluminada? A iluminação. A sociedade com o romantismo, ela constitui por mulheres que ficam em casa e começam a ler, ou seja, mulheres e estudantes. Elas começam a ler, elas começam a ter o pleno domínio da educação. Por quê? Por causa do machismo. Na época elas não podem fazer nada, o que elas fazem? Leem livros. O que leva à criação do mercado de livros na sociedade do século XIX, que continua até hoje. E agora, vamos fazer uma questão? Analise as afirmações delicadamente sobre o romantismo no Brasil. Questão do Enem, hein? Primeira, o público romântico é basicamente composto por mulheres e estudantes. 2. Com a popularização do romance romântico, as obras começaram a ser feitas para o consumo. A 3. O romance romântico veio para atender uma necessidade do povo rural. Quais são as certas? A 1, a 2 ou a 3? E acertou quem disse a 1, que o público romântico é basicamente composto por mulheres e estudantes. Acabei de dizer. A 2, a 2 também é correta. Com a popularização do romance romântico, obras passaram a ser feitas para o consumo. Sim, com as mulheres lá em casa, elas começaram a ler, e elas começavam a ler o que entretia elas, o que era modinha. 3. O romance romântico veio para atender uma necessidade do público rural? Não. Isso não existe. O romantismo ele atende a cidade mais concentradamente, mas não exclui também o ambiente rural. Mas não foi para o ambiente rural. Ele começa do ambiente urbano e a sociedade rural ela vem e tem que se adaptar ao urbano para conseguir dar uma lidinha. E aí, foi isso? Você gostou? Dá um like, compartilha, comenta, se inscreve. Corta. Descorta. Coloca uma foto que eu vou pedir aqui, ó. Ainda a foto. O romantismo, ele começa... Corta isso aqui também, saco, inferno. O que eu falo, meu Deus?